Convido agora o Eduardo 25, o famoso Dadão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos, a todas. Eu vou considerar alguns pontos aqui também, mas o primeiro ponto que eu vou colocar é, Marita, eu adorei a expressão campus do PDBFF, nunca tinha, me levou para um lugar assim, quando a gente chega e olha um terreno e tem um sonho de uma coisa acontecer naquele território, e acho que traduziu super bem essa expressão campus PDBFF como um lugar de ensino, de pesquisa, de convivência, achei incrível, apaixonante a ideia. Eu vou tentar falar um pouquinho assim de forma bem... até eu procurei organizar numa escala espacial aqui as coisas, mas não vai rolar, porque eu já fui e voltei umas 3 vezes quando eu tentei organizar a ideia, mas eu vou pegar o primeiro ponto para mim que é o mais proximal, que a gente discutiu aqui, que é a questão do isolamento, que eu acho que ela é específica para cada um dos fragmentos, né? E numa posição dessa, eu acho que como a gente tem poucos fragmentos no momento e a alma do projeto ainda continua atrelada a isso, eu acho que ainda a gente deve manter o isolamento dos fragmentos como uma estratégia, mas deve ser aberta essa discussão. Ainda mais frente a essa nova fase do distrito, que a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer, e talvez novos isolamentos venham a acontecer, não é verdade? É uma possibilidade, a gente seja uma segunda chance de fazer esse estudo antes e depois da intervenção, né? Tem que botar óculos, tira óculos, bota óculos. Uma outra parte é sobre a proteção das áreas, pensando especificamente na área do PDBFF. Eu acho, assim, é quando a gente olha o que está acontecendo na região da Dimona, que requer um tipo de estratégia mais reativa, é agora ou vai ter um problema maior, e outro é para a ZF3, que, ao meu ver, ainda é um lugar mais calmo. Eu não estou indo para o campo, então me perdoem se eu estiver falando alguma besteira, eu não tenho visitado as áreas, mas me parece um lugar que ainda existe mais tempo para ações. E eu acho que, como eu estava falando ontem, eu acho que tem uma grande vantagem ali, porque o costado, a área norte, é o rio Urubu, é um afluente do Urubu, perdão, ao norte, é uma área super remota, de difícil acesso. Então, o que tem que se preocupar é com esse eixo da ZF3, e eu acho que dá para fazer isso, aumentando a proteção da área. E, no aumento dessa proteção, que eu acho que deve ser discutido, talvez novos limites dessas áreas, eu acho que deveria incluir algumas áreas de capoeira. Eu acho que deveria incluir algumas áreas de capoeira que não são legalmente protegidas. Então, eu acho assim, por exemplo, um proprietário que recebeu um lote ali pode pôr abaixo 30 anos de monitoramento. E a gente perdeu uma oportunidade de saber como é que seria uma regeneração de 50 anos aqui na Amazônia, porque demora, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa de quando a gente pensar num novo limite para essas áreas, incluir as áreas onde existe monitoramento de capoeira também, tá? E aí, nisso, vem uma outra questão para mim, né? Porque, assim, a gente está falando de uma área de uma alta biodiversidade, talvez a maior biodiversidade documentada para plantas da Amazônia, né, Beto? Super legal.
E, agora, a gente aqui, o governo brasileiro, as nossas estratégias de conservação, o nosso planejamento de conservação, ele é direcionado por complementariedade. Ou seja, se a gente tem 10 mil espécies aqui, mas todas essas espécies também ocorrem em outros lugares, aqui não é a única chance da gente protegê-las. A gente pode fazer essa proteção em outros locais também. Então, eu acho que a gente tem que dar uma situada melhor nessa biodiversidade, se tem endemismo ou não, porque, nesse caso, para mim, a gente tem uma outra argumentação, que a gente precisa ter áreas maiores para proteger essa biodiversidade daqui, porque não cabe as áreas, a área do PDBFF não garante a proteção da biodiversidade, mas nós estamos numa área que oferece uma grande oportunidade de ampliar essas unidades de conservação. Por quê? Porque a gente está dentro de um distrito agropecuário que, bem ou mal, em boa parte dele, ainda experimenta baixas taxas de desmatamento e tem, por obrigação de lei, que manter 80% da cobertura. Então, existe, eu acho, um espaço aí para a gente discutir como realmente está pensando em proteção da biodiversidade nessa área. Um outro ponto que eu acho que foi muito bacana, que acabou acontecendo aqui, eu gostei muito da discussão, eu achei que ontem a gente teve um dia muito produtivo, e acho que a gente tem que lutar muito, praticar muito com os diferentes atores do DAS, né, do Distrito Agropecuário, para ter uma visão diferenciada da paisagem, para realmente enxergar a paisagem num modelo mais próximo de como a natureza funciona e como as nossas ações são mais eficazes. A gente não pode continuar trabalhando com espaço dividido em territórios que fazem muito pouco sentido para a gestão. Eu acho que essa é uma reflexão super importante, e se a gente consegue abrir uma discussão honesta e produtiva sobre isso, muda o destino não só do DAS, mas se muda o destino para outras áreas da Amazônia. É um outro modelo de ocupação muito mais inteligente, que a gente está clamando por isso há décadas, e com toda essa expertise, porque eu acho assim, o DAS, na verdade, é uma oportunidade incrível. Está perto aqui de Manaus, que tem universidade, tem o INPA, tem uma massa crítica acadêmica muito especial, e realmente é muito especial, porque quando você vai olhar os indicadores na nossa área de ciências biológicas, você vê que Manaus é um grande centro de excelência no CNPq, nos indicadores nacionais, né? Então, a gente tem uma oportunidade realmente muito boa de abrir essa discussão e tomara que exportar esse modelo para outras áreas, né? Se a gente for parar para pensar, eu não tenho na minha cabeça aqui agora quantos %, por exemplo, do bioma da Amazônia são assentamentos rurais, mas no Rio Grande do Norte é quase 10% do território que a gente vai estar discutindo, assentamentos rurais. Desculpa. E aí veio essa discussão de como acomodar as RLs. Eu acho isso tão realista, tão mais inteligente do que pensar lote a lote na sua RL, uma vez que a gente tem um ordenamento daquele espaço em comum, né? E eu acho que é muito possível a gente estar avançando nisso. Ontem eu achei a abertura desse diálogo muito boa e muito promissora nesse sentido. O que é bacana é o seguinte, né? Eu botei aqui que esse desafio, eu acho que ele traz duas coisas. Uma é o ordenamento espacial. Então, eu fico imaginando lá, por exemplo, o Jansen mostrou as áreas que poderiam ser protegidas, os corredores, conecta uma visão de conexão interna do DAS, né, do Distrito Agropecuário,
com as unidades de conservação que fazem parte do corredor central da Amazônia. Mas não é só o espaço. O espaço acomoda as ações, vão ter ações produtivas acontecendo nessa paisagem, e é possível ter ações produtivas atreladas à conservação da biodiversidade. Existe, né, esse conceito de paisagens produtivas do CIAT, né, do Centro de Agricultura Tropical. Eles têm trabalhado paisagens sustentáveis. Eu não sei se vocês já tiveram paisagens sustentáveis, que é exatamente como atrelar a agricultura, ter concomitantemente a agricultura e a conservação da biodiversidade, que é um pouco do nosso desafio, né? Bom, o carbono, né? O carbono que a gente teve ontem, uma conversa aqui, foi ótimo, porque eu acho que, para mim, pessoalmente, me levou assim, né? Se eu fosse um desenho animado, ontem teria um diabinho aqui e o anjinho aqui desse lado, né? Ia ter os dois, porque a gente transita entre os dois territórios, e acho complicado, mas quando eu pensei assim, tá bom, vou pensar no distrito, e fiquei pensando, bom, como são as taxas de desmatamento lá no distrito? A verdade é que a gente está bem perto de perder os 20% da área do distrito. A gente está bem perto disso. Não é que tem muito mais. A gente já perdeu, eu acho que talvez um pouco menos de 15%. Eu não tenho os cálculos, eu estou imaginando aqui, dando um chute. E eu não sei como isso vai trazer uma possibilidade real de colocar isso, e caso isso seja colocado, como é que é o mecanismo de divisão desses benefícios. Então, essa é uma conversa muito longa, né? Mas, enfim, é mais uma possibilidade. Um outro tesouro, que, na verdade, eu acho que é um dos maiores tesouros do PDBFF, eu vejo, e aí, por isso, Marita, quando você colocou o campus, né, PDBFF, eu acho que, de alguma forma, não fisicamente, ele existe já, ele existe em cada um de nós, existe em mim, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu cheguei aqui com 20 anos no projeto, eu tenho agora, dentro de mim, da minha educação formal e informal, está o projeto, está toda essa convivência que todos nós tivemos a chance de ter ao longo desses anos, né? E aí é tão bacana isso, porque eu fiquei pensando, eu até botei assim, que é uma educação multidimensional, né? Porque ela é acadêmica, ela é para taxonomistas, ela é para os alunos que a gente recebe, que tem um convívio mais efêmero, né? Ficam um mês, alguns ficam um mês no curso de campo ou no outro curso, outros fazem um estágio mais longo, mas, enfim, é um talento que foi se formatando, na minha visão pessoal, espontaneamente, durante muito tempo, até que um dia ele já existe. Vamos formalizar isso, e então eu vejo isso como uma coisa tão natural, avançar para uma coisa mais... Eu me senti como quem acaba de comprar o terreno que sonhou a vida toda e fica imaginando a casa ser construída. Acho uma coisa super bacana, acho que o projeto tem isso. E aí, mais uma consideração que eu acho que é importante, que eu gostaria de fazer. A gente estava falando, né, o projeto, ele tem uma coisa muito importante, que ele gerou muitas predições, né? As predições do projeto, elas são usadas como argumentação para a criação de políticas públicas, para a conservação da biodiversidade. Elas evidenciam perdas de biodiversidade, né, fatores que causam perda da biodiversidade, que ameaçam a biodiversidade. E, realmente, eu acho que uma chance de validar isso seria muito importante, porque a gente já sabe, né, para mim, a gente tem um número pequeno de fragmentos,
o que traz um poder menor para nossas inferências, né? A gente acaba tendo um poder menor e seria ótimo poder validar isso em outras paisagens. E aí a gente teve ontem essa conversa, e essa é uma conversa antiga dentro do projeto, né? É uma conversa que a gente pensa nisso, e só que, como eu vejo hoje, aí mais uma vez eu estou fora e vocês vão saber melhor do que eu, isso demanda equipe, tamanho de equipe. O projeto eu acho que teve a melhor equipe de campo, ele teve das melhores equipes de campo da história da Amazônia, porque a gente tinha parataxônomos, a gente tinha mateiros treinados com praticamente todos os grupos. O projeto tinha a oportunidade de fazer levantamentos rápidos em qualquer região da Amazônia, com uma equipe que foi incrível, foi uma fase incrível, mas o tempo foi difícil manter essa equipe, e hoje se trabalha com uma equipe muito mais reduzida. Então, essa expansão de novas áreas, eu acho que ela tem que ser muito bem avaliada, se é possível e como isso pode comprometer as outras ações já na própria área, ou que elas só possam, ou elas podem... Eu fiquei pensando em quais mecanismos poderiam possibilitar isso, se talvez fossem editais específicos para apoiar um projeto de fragmentação urbana, ou se vai querer se botar a equipe, eu não sei, isso eu acho que vai depender muito de recursos específicos para isso, de abrir uma nova linha de busca de recursos, e uma vez que se tenha isso, eu acho que seria maravilhoso poder fazer isso, mas a impressão que eu tenho, com o quadro de componentes que o projeto tem hoje, que seria complicado deslocar parte da sua equipe para estar em novos territórios aí, tá? Então, olha, eu já vou... Brigadão, eu estou super feliz de estar aqui.